Então, ainda analisando a parábola do semeador, agora nós vamos falar daquelas que caíram em boa terra. Então, Mateus capítulo 13, versículo 8 diz: E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Na explicação da parábola, no versículo 23, Jesus vai dizer que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E ele repete que um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Fazendo um comparativo, porque na mesma parábola Jesus vai citar no versículo 13: Por isso vos falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. E aí ele vai explicar, porque quando nós ouvimos sem fazer uma análise do texto, vamos pensar que Jesus escolhe uns para compreender em detrimento de outros. Mas ele vai explicar que o coração daquele povo, tal qual aquele que Isaías, do tempo de Isaías, o coração daquele povo estava endurecido. Era uma terra endurecida, compactada, que não recebia a semente. E logo Jesus não poderia fazer milagre. Então ouviram de mau grado. Por isso que eles não compreenderam. Muita gente lê a Bíblia, conhece a Bíblia, mas ele não recebe a palavra como palavra de Deus. Logo, Deus não fará a obra que ele pode fazer. A palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Então, não adianta conhecer o que está escrito. É necessário conhecer o Deus das Sagradas Escrituras. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para a humanidade. Então, fecharam os olhos para não verem e os ouvidos para não compreenderem com o coração. E eu os converta e os cura. Então, sem entendimento não há conversão. O homem só abandona o pecado quando ele é convencido pelo Espírito Santo, que ele é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não há mudança, porque não há entendimento, não há compreensão. E não é porque Deus escolhe uns em detrimento de outros, é porque uns recebem de bom grado e outros rejeitam, e outros simplesmente ignoram. E por isso Deus não pode curá-los. Versículo 16: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17: Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, e verem e ouvir o que vocês ouvem, e não ouviram. Então, estava diante deles. Aquela geração teve o privilégio de ter a revelação manifesta do cumprimento das profecias, o próprio Messias, a palavra encarnada diante deles, mas muitos rejeitaram. Mas não quero falar dos que rejeitaram, mas dos bem-aventurados que ouviram de bom grado e creram nele e foram transformados, porque a palavra de Deus, o verbo divino diz que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então ele começa um processo de cura da terra. E ele é especialista em corações quebrados e destruídos. Então Jesus, ele veio para restaurar o pecador. Quando a gente fala da terra boa, não é que a terra está pronta, que o homem perfeitinho, não. A terra boa é aquela que compreende, se arrepende e recebe de bom grado a palavra. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Ele perdoa os pecados. Quando ele perdoa, logo ele sara a terra. Então ele ara a terra, ele tira as pedras, os espinhos e a torna apta para produzir. E a produção será proporcional ao quanto nós compreendemos e aplicamos a palavra em nossas vidas. Ela é a semente. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Ele vem para matar a nossa carnalidade. Então é renunciar, é morrer. Quando eu entendo a palavra, então eu renuncio o pecado, eu renuncio o meu eu me lanço diante dele. E logo agora, sabe o que acontece? Se eu não morro, eu fico só. Mas quando o trigo morre, ele produz muito fruto. Aí você vai ver a diferença daquele que de fato serve a Cristo de verdade e quem não serve. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Pois uns vão produzir 100, outros 60 e outros 30. E outros ficam inférteis, não conseguem produzir, porque não entendem, não compreendem, não se arrependem, não permitem que o Espírito faça essa obra maravilhosa. Então quem tem ouvidos, ouça. Você quer ser um solo fértil ou um solo infértil? Vai depender da sua compreensão. Então,
Peça a Deus para te revelar a vontade dele, para que você se torne uma terra fértil para a glória do nosso Deus.